Acelere Empreendedor. Oferecimento Gestão Super Simples, muito além da contabilidade. Olá, está no ar o videocast Acelera Empreendedor, um espaço de diálogo e aprendizado para ajudar você, empreendedor, a desenvolver e potencializar o seu negócio. Meu nome é Verônica Aguiar, sou jornalista e repórter multimídia da Rede Tribuna. Ao longo de 8 episódios, vou receber aqui no estúdio Tribuna Lab empresários, empreendedores, especialistas de diversas áreas para falar sobre comunicação, marketing digital, desafios, oportunidades e vários outros temas. Neste episódio, nós vamos falar sobre resiliência, trabalho em equipe, amor e sociedade nas empresas. Para isso, recebo aqui no estúdio o casal de empresários Lorival Couto da Silva e Terezinha Dalpiero da Silva. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio. Obrigada pelo convite. Obrigado pelo convite. Também está aqui conosco o doutor Eliseu Borlotti. Ele é professor de psicologia da UFES, pós-doutor no estudo de networking profissional, empreendedor da PsyLink, empresa de psicologia acelerada no programa Inovativa. Professor, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Verônica. E segue conosco o consultor empresarial, administrador e professor Glaucio Siqueira, que é coordenador da Clínica de Negócios do Conselho Regional de Administração e tem a missão de nos ajudar a extrair o máximo de conhecimento de todos os episódios. Bom, Lorival e Terezinha são donos da empresa Civit e quando a gente fala em Civit, a primeira coisa que a gente lembra é daquele bairro industrial da Serra, né? Então eu queria entender com vocês como que surgiu a ideia desse nome e qual que seria a diferença, né, na grafia entre um e outro. Por que desse nome? Esse nome Civit, ele veio quando a gente fez uma transformação de marca própria, né? A gente já estava lá nesse endereço, no bairro Civit, onde hoje é o Centro Industrial, e aí a gente, assim, buscamos vários nomes e o nome que mais a gente se entusiasmou foi o Civit. Entendeu? Um nome fácil, um nome rápido de se falar, pronúncia rápida e é pequeno. Qual que é o principal negócio de vocês? Quantos colaboradores vocês têm? Quantos representantes? Para o pessoal de casa entender um pouquinho mais sobre a sua empresa. Nossa empresa hoje, nós temos 100 funcionários direto, né? Temos 170 funcionários indiretos. E hoje nós somos fabricantes, viemos de algumas mudanças nesse percurso de esquadria de alumínio, depois mudamos para distribuição e depois chegamos a fabricantes. E quais são os produtos com os quais vocês trabalham? Olha só, hoje nós temos a linha de hidráulica, que é a linha de torneiras, acessórios para linhas hidráulicas, né? Para banheiros em geral, e temos também a linha de chapa, que são chapas que a gente vende, que é uma commodities, né? Vende em bobinas para fazer calhas para chuva. Agora, antes de falar da empresa, assim, eu queria conhecer um pouco a história de vocês, né? A história de vocês, pessoas, antes de empresários. Vocês são capixabas? Onde vocês nasceram? Como vocês se conheceram? Nós somos capixaba, o Lorival ele nasceu em Vila Velha, eu sou do interior de Colatina, e a gente se conheceu na empresa Sobrapa, uma indústria que ficava ali no contorno. Eu era funcionário, eu era encarregado do setor de faturamento e ele era estagiário. Agora, como é que começou o namoro? Quando vocês souberam que era para casar? E aí a gente começou a namorar e foi realmente uma coisa muito bacana, sabe? Foi uma relação muito forte. E ele saiu da Sobrapa, né, e foi trabalhar em outra empresa, e eu continuei lá, e aí a gente começou a se encontrar e realmente virou um namoro sério. Nessa época ninguém tinha empresa ainda? Não tinha nada. Ele trabalhava de empregado lá e eu de empregada cá. Foi quanto tempo depois que vocês criaram a primeira empresa? A empresa ela veio em 89, né? Foi uma decisão conjunta ou não? Olha só, foi uma decisão assim, começou de mim, eu sempre tive vontade de empreender
e eu contava para ela que eu tinha vontade de montar alguma coisa para mim. Em 92 eu tive um incentivo dessa última empresa que eu trabalhei e eu preferi sair com esse incentivo. Mas em 89 eu já tinha aberto O que você achou dessa ideia, Terezinha? Dele sair? Ele queria que eu concordasse, né? Uhum. Mas eu não concordava. Você não concordou, mas apoiou? Exatamente. Perfeito. Essa é a palavra correta. E aí, Lorival? Ela, toda a minha vida de empresário, ela me apoiou muito. Ela tinha as preocupações na época de eu sair, mas eu encarei, né? Eu tive o incentivo, e de 89, que na verdade eu saí em 92. Então, de 89 a 92, todo o meu salário eu colocava ali dentro do negócio, entendeu? E quando eu comecei a trabalhar para mim, sem ter o salário, a partir de 92, eu com pouco tempo eu comecei a ter muita dificuldade. Por quê? Porque eu tinha um salário, a partir de 92 eu tive que tirar o meu ganho dali para me sustentar, né? Então, a partir do momento que eu comecei a sentir, passou 1 ano, 2 anos, eu comecei a sentir, a empresa começou a sentir muito isso. Por quê? Ela pegou uma carga que ela não sustentava, né? O fato de eu começar um negócio e colocar um dinheiro que ela não era lucro dela próprio, entendeu? Um salário que não era lucro próprio dela, eu não percebi, não enxerguei que ela ia lá na frente entrar nessa dificuldade. Mas a Terezinha já tinha visto, avisado, e você não acreditou, né? Realmente ele achava que ele ia conseguir. Mas era uma coisa muito visível, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante quando a pessoa vai montar uma empresa, ela contar as horas dela. Quantas horas eu vou gastar nisso aqui? E quanto que eu vou conseguir tirar? Porque muitas vezes a pessoa começa a empreender, tipo, vai fazer doce, aí não conta o gás, porque está usando o gás da casa. Não conta a mão de obra, porque estou em casa. E aí isso não dá lucro. Sim, com certeza. Sempre quando a gente for montar um negócio, a gente tem que fazer conta da nossa hora, do nosso tempo e da renda que tem que sair dali. Então, minha primeira dificuldade foi essa que eu encontrei nessa etapa de 92 em diante, que eu me deparei com meu primeiro desafio, que era mudar alguma coisa na empresa para a empresa não perder a aceleração. Porque um negócio, quando ele desacelera, para você retomar a aceleração dele é muito difícil, né? Então foi o momento onde eu comecei a tomar algumas decisões de redirecionar a empresa. Agora, nesse momento, vocês passaram uma série de dificuldades, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente quais foram essas dificuldades e como vocês, como casal, lidaram com elas. Todas que você pode imaginar. Dificuldade, que a gente já tinha 2 filhos nesse período. Eles tinham que idade? Tinha idade escolar, estavam todos os 2 estudando. A gente morava no bairro Jabu, num bom apartamento. Tudo isso foi construído na época dos empregos. E aí começou a faltar dinheiro, porque o dinheiro que eu ganhava era pouco para sustentar o ritmo de vida. Até que dava, enquanto a empresa estava pagando em dia, eu ainda conseguia segurar bem a despesa da casa para ele colocar na empresa dele todos os esforços dele. Aí foi onde que a gente começou a ter muita dificuldade financeira. E como ele teve essa ideia de levar o produto para a pessoa olhar, isso chamou muita atenção dos compradores. Então ele ganhou muito cliente, porque parafuso, ele é um troço muito difícil. Para quem conhece, tudo bem, mas para quem não conhece, tem o cabeça chata, cabeça Phillips, fenda, sextavado, e com rosca inteira, com meia rosca. E todos eles, é muita coisa. Quando o cliente via aquelas coisinhas, ela falou, opa, esse que eu preciso é esse. Então, o método que ele inventou para vender foi assim, como você inovar uma coisa. Para clarear, assim, para ficar mais
fácil para a gente visualizar. Como que seria esse método? Ele dispunha desses parafusos como? Sim, ele pegou um plástico, uma placa de papelão, Uhum. e enfiava o parafusinho e botava as bitolinhas tudo embaixo. Então, quando a pessoa mostrava, ele já sabia qual era aquele parafuso. Uma plaquinha pesada, tanto que ele tem problema de coluna até hoje, de tanto carregar mala de um lado só. Muito pesada, para Entendi. fazer mostruário. Tudo que ele inventou pela cabeça dele mesmo. Então era assim, eu ia descobrindo o mercado e buscando algo diferente. Eu não queria ser igual. Eu queria levar algo diferente, entendeu? Então eu sempre falava o seguinte, eu quero ser o melhor. E eu visualizava quem eram os meus maiores concorrentes. Então, nesse modelo que eu fui construindo, eu fui assim me distanciando dos concorrentes em relação à forma como eu levava o produto para o cliente, a forma como eu entrava no meu cliente. Então eu fui diferenciando, porque eu via que meus concorrentes eles entravam de uma forma no cliente e eu procurava fazer o melhor. Entendeu? Porque eu queria que o meu cliente, eu não queria só vender para o meu cliente, eu queria que ele vendesse o meu produto. A partir do momento que ele vende o meu produto está sendo, eu estou vendendo. Então eu pensava lá na frente. É legal, tem que puxar isso. Hoje, tecnicamente, nós chamamos isso de sell-in, sell-out. Sell-in é quando eu vendo para o cliente que é um varejista. Mas eu ajudo o varejista a vender o produto dele, isso é a ação de sell-out. Quem mexe com marketing fala isso, e o Lorival, sem conhecer esses termos, já estava aplicando uma técnica chamada sell-in e sell-out. E uma coisa assim muito importante que tem no negócio é a disciplina, entendeu? Disciplina e processo. Eu costumo dizer que de vez em quando eu converso assim, eu conversando com o Glaucio, ele fala, você fazia isso, igual ele falou aqui agora. Então, eu aplicava processo, aplicava disciplina. Eu, na segunda-feira, dependendo da distância para onde eu ia atender meu cliente, eu saía 2 horas da manhã de casa. Vocês falaram que uma das prioridades foi manter os filhos na mesma escola, não queriam fazer essa troca. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente o seguinte, como vocês, enquanto casal, discutiam essas questões, como vocês chegavam a um senso comum do que vai ser prioridade, do que não vai ser, do que vocês desfizeram? Por exemplo, vocês venderam um apartamento, quais foram as prioridades nesse momento de dificuldade? Então, não tirar as crianças da escola foi uma prioridade. Tiramos do local que morava, mudamos os amigos, porque no local que nós fomos morar, eles não fizeram novos amigos, eles não se adaptavam. De jeito nenhum. Era casa e trabalho. Então, eles trabalhavam com a gente, mesmo pequeno. Eu levava as coisinhas para, assim, fazia pipoca, levava refrigerante para o trabalho no domingo, no sábado e domingo. E levava eles, deixava eles brincando e estava trabalhando. Então, foi um período de muita dificuldade, mas, assim, existia uma certeza que ali ia, porque a empresa ela faturava. Sim. É porque existia uma pendência muito grande. Porque quando você monta uma empresa e ela tem uma renda, é uma coisa. Agora, quando ela tem aquela renda que ela tem que se sustentar e bancar todo um passado que eu comprometi, porque eu tinha um compromisso com os fornecedores de pagar. Então, todo o dinheiro que entrava era para isso, pagar a escola das crianças, dar o máximo que a gente conseguisse para eles, não tirar, não cortar o relacionamento deles com os amigos da escola, levar eles nas festinhas, manter essa estrutura familiar. Eliseu, num momento desses, né, de diversas mudanças, né, eles estavam mudando de casa, mudando de padrão de vida, mudando de tudo. Essa iniciativa de tentar mantê-los na escola para manter as amizades, como que você vê isso? Então, antes de responder, parabéns pela coragem, tá? É uma história que não emociona apenas vocês, mas a gente também fica emocionado, né? Essa questão é fundamental, que é o ponto da comunicação do casal.
Quando a gente trabalha com terapia de casal, a gente tem que trabalhar a comunicação. E vocês apontaram 2 problemas principais aí nesse período de desafio, né? Aliás, a palavra desafio vem a ver com afiado, ou seja, alguma coisa que corta, que machuca, né? E a emoção de vocês prova que foi uma fase muito difícil. Então, 2 pontos aí: as decisões de solução de problemas sobre o patrimônio, né? E principalmente sobre aquilo que vale a pena na história de vocês, que é o filho. O patrimônio está lá, vocês tinham certeza que iam recuperar, porque a empresa dava lucro. Agora, os danos emocionais, sociais, né, nos filhos, vocês tiveram um cuidado extremo de tentar contornar e reduzir esses danos. Então, a comunicação foi fundamental. Vocês já vinham com uma habilidade de comunicação desde a época do estágio, que ela fala que deixou a marca em você, né? Deixou a marca dela em você. E quando vocês discutem problemas, resolvem problemas, tem a marca dela combinada com a sua, né? E aí é que está o ponto, né, do eureka, né? É uma personalidade que gerou paixão em outra e vice-versa, e isso combinou para essas habilidades fantásticas de comunicação, né? Agora eu queria saber de vocês, qual que é mais fácil? Ser sócio um do outro na empresa ou é ser casado um com o outro? Aliás, qual que é mais difícil? Como que vocês lidam com essas 2 coisas ao mesmo tempo, né? O casamento e a administração da empresa, as decisões da vida em casa e as decisões na empresa. Olha só, isso é uma coisa que eu acho muito interessante passar para as pessoas que convivem em empresas familiar, que o casal estão junto, porque é o seguinte, cada um tem que ter a sua responsabilidade, né? E quando você assume a responsabilidade com dedicação e com responsabilidade, o outro não se envolve. Entendeu? Então eu não me envolvia nas partes de responsabilidade dela e ela não me envolvia no meu. Então a coisa fluía. Eliseu, a gente tem aqui um casal sócio, né, digamos assim. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa questão da sociedade e do casamento. Quais são as habilidades emocionais que um casal precisa ter para prosperar juntos? Ao ouvir a história dos 2, eu fui notando algumas palavras-chave aqui. A minha marca: seriedade, querer estar junto, preservar a vida pessoal. Mas então tem 4 características importantes aí que a gente observa. Primeiro é essa questão da separação da vida pessoal e da vida da empresa. Uma coisa é o casal, outra coisa é as questões da empresa. Terezinha botou um exemplo, inclusive, de contas, né? De dinheiro, o dinheiro de cada um, né? É o dinheiro de cada um, o dinheiro das despesas da casa é das despesas da casa, o dinheiro da empresa é da empresa. Outra coisa que fica claro é a divisão clara das tarefas entre um e outro, para não haver atropelo, não haver intromissão. E fica claro também o que a gente chama de flexibilidade psicológica diante das questões dos erros, né? Porque às vezes, quando o casal tem uma história de muito conflito, isso aparece, por exemplo, na intolerância à crítica. É como se a crítica abrisse aquele baú de desavenças anteriores e a gente não observa isso em vocês. Quando chega na empresa, parece que foi assim. As habilidades de antes, elas foram encaixando, né, de um modo bacana, né? E a última coisa não apareceu aqui em um relato, mas é a preservação da intimidade do casal lá na empresa, né? Vocês são um casal fora da empresa, e na empresa todo mundo sabe que vocês são casados. E aí uma coisa que prejudica a empresa gerida por um casal é a não preservação da própria empresa das questões íntimas do casal, né? Ninguém precisa saber o que acontece dentro do quarto, dentro da casa de vocês, ou problemas familiares que talvez precise de ajuda ou não, mas essa preservação é importante. E a concordância nas metas e nos planos que vocês fazem. Ela falou que ficou com medo uma vez, mas ela confia em você, né? A confiança é fundamental,
Dá aquele medinho, né, Terezinha? Mas você, olha, eu conheço ele desde que era estagiário, eu sei que ele não pensa bobagem, então ele deve estar num caminho bacana. Então eu vou botar fé, eu vou botar confiança e vou acreditar e vou dar o meu apoio. Em que fase que vocês estavam, Lorival, quando você resolveu pedir ajuda de um consultor? O momento que assim que eu precisei de uma consultoria foi um momento que o Glaucio, né, professor Glaucio, foi encontrado por algumas informações que meu filho foi em busca de trazer para dentro da empresa e encontrou o Glaucio, o meu filho George. Foi o George, né? Foi George. Exatamente. Então, ele era sempre correr atrás em busca dessas coisas e ele trouxe o Glaucio para fazer uma palestra. E dali nós seguimos com algumas conversas e começamos a desenvolver a parte de sair. Nós passamos por uma fase de sair da esquadria e fomos para a distribuição, e depois a gente tinha que ter o desafio de sair da distribuição e ir para a fabricante. Primeiro, na verdade, a gente não tinha noção de sair da distribuição. A primeira conversa nossa era manter as duas. Só que o professor Glaucio nos orientou e falou: é impossível vocês darem conta de os dois seguirem, alguma coisa vai dar errado aí. Então ele nos mostrou esse problema que a gente poderia encontrar na frente, a gente tinha que decidir. Glaucio, conta pra gente, como que você pegou a empresa e como que você entregou, como foi esse processo, qual foi o diagnóstico, né, que você fez e as mudanças e como você entregou. Então, é interessante, que é importante, né? Hoje eu assisti muita história deles e é muito bacana. É legal pegar que eles eram distribuidores de produto. Mas lá no meio da distribuição, inclusive, eles usavam uma marca na época que era Perfiltech, tá? Essa era a marca deles. E quando a gente chegou lá no meio da Perfiltech, tinha um produto perdido ali chamado Civit. Interessante. Vamos explicar um pouquinho quais seriam esses produtos? Então, eles eram uma distribuidora de produtos essencialmente para material de construção. Então, produtos da linha hidráulica, elétrica, os parafusos, que foi a origem que ele já contou um pouquinho aqui. Então, tudo isso era a distribuição. Então, é aquele negócio que é um pequeno atacado. Eles eram um atacadista. Mas lá no meio já havia o produto chamado Civit, que na época era só torneiras. Torneiras até de uma tecnologia pouco conhecida, que é o ABS. O ABS, para simplificar, que a explicação é uma espécie de plástico de engenharia. É um plástico mais resistente, com umas características atóxicas, né? E aí, quando eu cheguei lá e fiz o primeiro trabalho, e eles me chamaram, na verdade eu fui dar só um treinamento de vendas, eu não fui nem fazer consultoria. Mas quando eles me chamaram para dar uma opinião, e eu vi aquele produto, eu falei, gente, eu acabaria com a distribuição, com o atacado, e focaria totalmente em ser uma indústria, uma marca própria. E mais forte que esse episódio que até o Lorival aqui descreveu, de fato, ele também chegou a olhar para mim e falou, mas você tem certeza disso, né? E assim, eu tinha tanta convicção da marca que eu estava vendo na frente que eu falei, Lorival, eu tenho absoluta certeza, vamos em frente, vocês vão abandonar esse negócio dos últimos 20 anos ou mais, né? Desses anos todos, e vamos começar uma nova história somente como fabricante de uma marca própria. Isso aí na consultoria a gente chama de reengenharia de negócios, né? Onde a gente quase que destrói um negócio para ele renascer de uma outra forma. Agora, falando de erros e acertos, quais foram os maiores erros que vocês cometeram, que vocês jamais repetiriam? E quais foram os maiores acertos que vocês tiveram? Todos os erros que eu tive no passado, eu procurei, assim, não focar muito neles, nem se preocupar com eles. Eu sabia que outras pessoas deram certo naqueles negócios, e para mim não deu certo. Então eu não julgava aquilo como se fosse um problema daquela área. Eu julgava como se fosse um problema meu. Então eu procurava corrigir o meu problema e focar na minha redireção. Mas recentemente, nós fizemos, a família inteira fez um curso de conselheiro na Fundação Dom Cabral, recentemente, exatamente porque a gente está remodelando a empresa para
dar sempre mais um salto à frente, né? E numa aula de um professor, eu descobri o que me fez errar lá atrás. Porque a vida, ela tem ciclos. Como tudo tem ciclos. E o produto que eu descobri que o produto que eu trabalhava naquela época lá atrás, da esquadria, eu entrei nele no momento errado. Eu entrei nele fora do ciclo. Entendeu? Ele estava encerrando o ciclo e eu entrei nele na curva da descida. Entendeu? É como se o produto que alumínio, esquadria, é peso. E eu entrei num produto que ele tinha um peso e o ciclo estava saindo dele, entrando num produto mais leve. Entendeu? Quando eu entendi essa situação de ciclo, eu voltei lá no passado e vim descobrir recentemente. Então, o meu maior erro foi não ter estudado o ciclo do produto que eu estava entrando para poder empreender. E você, Terezinha, qual foi o principal erro? O principal erro que eu vejo e aconselho quem vai montar um negócio é fazer conta. É ter desse negócio uma renda, porque ninguém consegue se manter numa situação sem renda. Motivação, ela é muito importante, pensar grande é muito importante, mas a ação é que toca uma empresa. E quais foram os principais acertos? Os acertos, eu acredito que foi assim, a gente ser forte para segurar os problemas que a gente não sabia que ele existia, e nós fomos fazendo muito sem programação. A nossa vida ela foi feita no impulso e na coragem. Então, o acerto nosso, eu acredito que foi a nossa união, a nossa separação de trabalho, ele dar conta da parte dele, e eu nunca interferi, e eu dar conta da minha, ele não interferir. Então, eu tinha autonomia para tomar as decisões que fosse necessário ser tomada. Vou fazer um primeiro comentário aqui, que vale a pena perceber essa combinação. Hoje, muitas empresas familiares não dão certo exatamente pelas características que eles mostraram que foi o que deu certo. O que eles conseguiram fazer muito bem? Separar os papéis com muita clareza, inclusive utilizando as capacidades de cada um, né? Você percebe que o Lorival é um profissional de vendas, inclusive muita coisa do que eu já escrevi sobre vendas foi observando o comportamento dele em negociações, né? Já tive chance de ter acesso. Enquanto a Terezinha tem uma habilidade de enfrentar as turbulências do mundo financeiro, que não são poucas, e como se nada estivesse acontecendo, além de muita habilidade no trato com as pessoas, né? Ela ajudou muito a equipe da empresa a crescer. Então, essa divisão foi o maior segredo. Eu acho que todo empreendedor deveria ter essa clareza. Então, você que tem uma empresa familiar, tem muito a aprender com os dois aqui. E você, Eliseu? Coisa importante, assim, dentro do que o Glaucio falou, é que a vida de vocês ela tem várias características que se complementam no próprio trabalho. O que o Glaucio acabou de falar poderia ser dito para uma equipe de trabalho. A sua tarefa está clara, a sua tarefa. A diferença é que vocês têm uma vida de relacionamento romântico, de relacionamento íntimo. Isso dá uma marca em que vocês podem viver a vida e às vezes contar alguma dificuldade, alguma vulnerabilidade, alguma preocupação, e ter um momento para fazer isso. Só que isso não pode ser o tempo todo. Ele até mencionou que lembrou que sentou na cama uma vez, né? E falou alguma coisa que eu não me lembro o quê, mas era um problema relacionado ao trabalho. Isso não pode ser a regra. Isso tem que ser exceção, né? Assim como a gente faz, deixa o trabalho lá, fecha a porta e vai curtir o final de semana, o casal também tem que ter o final de semana do casal. A empresa está lá, né? A gente se preocupa com a empresa, está o tempo todo ligado nela, mas é importante para a saúde mental do casal e de cada um individualmente fazer essa separação, né, que o Glaucio também comentou. E assim eu acho que vocês vão para frente muitos anos aí. Vocês conseguem fazer essa separação assim? Tem dias proibidos de falar em trabalho em casa? Como que é? Olha, para falar a verdade, a gente trabalhava muito em casa. Muito. Trabalhamos muitos finais de semana, a gente conversava muito sobre as questões da empresa, mas a gente tinha nossos momentos de diversão, de alegria, de passear, de reunir com a família.
E a gente sempre separou muito, uma coisa assim muito automática nossa. Por exemplo, ele estava na rua vendendo. E eu tocar com problema até o último fio do cabelo. Se ele me ligasse, e aí, como é que estão as coisas aqui? Tá tudo bem, tudo tranquilo. Uhum. Então, para que esse meu sofrimento não fosse para ele na rua. Uhum. Porque aquilo não era o momento de falar. Eu esperava ele voltar, quando ele chegava em casa, eu contava as peripécias da semana. E quando a gente saía também, por exemplo, para encontrar a família, a gente não levava a empresa para lá, não. A gente lá se divertia, conversava, brincava e deixava para resolver nossas coisinhas nós dois juntos. Perfeito. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada por terem compartilhado a história de vocês. O Acelera Empreendedor de hoje fica por aqui. Este episódio você confere no nosso site, Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras. Muito obrigada, até mais. Acelere Empreendedor. Oferecimento: gestão super simples, muito além da contabilidade.